Olá, o Visconde de Mauá chama a atenção. São muitos os livros sobre esse homem que é um mito brasileiro, mas um mito controvertido. Tem quem adore, tem quem se pergunte por que ele não está assim no alto do panteão dos grandes heróis nacionais, e tem aqueles mais conservadores que ainda torcem o nariz para ele. Mas é um nome importantíssimo da história brasileira. E eu estou falando do Visconde de Mauá porque o convidado de hoje aqui no nosso Livro Aberto é o professor Nelson Fossati, meu colega aqui na Faculdade de Comunicação da PUC. Nelson Fossati, que é um dos organizadores, junto com o professor Ricardo Tim, do livro Mauá, Paradoxos de um Visionário. Nelson Fossati, obrigado por estar aqui no Livro Aberto. E primeira pergunta, quais são os paradoxos? Por que paradoxos? Exatamente. Esse título foi dado porque Mauá, o discurso de Mauá, o paradoxo, doxo é discurso, né, no sentido de discurso, ia na contramão do status quo da época, porque o Mauá vinha com uma ideia de industrializar o país. Totalmente na contramão da ideia do imperador, que era de manter uma economia agrícola, uma economia com base no café, no açúcar, e de forma que a industrialização não era bem-vinda, inclusive pela oligarquia da época, que tinha como base a mão de obra escrava. O Mauá foi um sujeito arrojado, complicador, criativo, e entre outras coisas ele foi um opositor ferrenho da escravatura. Ele queria a abolição da escravatura e ele acabava brigando com a elite da época que queria continuar escravocrata. Exatamente, isso aí. E o exemplo maior de que ele era um abolicionista foi o fato, inclusive, de quando ele criou a empresa da Ponta da Areia, que fazia uma indústria siderúrgica, onde ele fez navios, e mais de 72 navios, e construiu moinhos a vapor e tudo mais. Ele foi um dos primeiros que distribuiu o lucro aos seus operários, aos 1000 e poucos operários. E desses operários, ele tinha grande parte, eram negros. Além do mais, ele foi acusado, e isto ficou bastante comprovado, as acusações eram verdadeiras, que ele abrigava negros foragidos, inclusive revolucionários farroupilhas. Então, Mauá, praticamente, ele não era assim, muito bem visto pelo Império, pela oligarquia do Império. Mauá, que é nascido em Arroio Grande, é gaúcho, morreu em Petrópolis, foi um empresário nacional e talvez o primeiro grande empresário brasileiro, empreendedor, visionário. Atuou em diversas áreas, foi banqueiro, foi armador, foi industrial, ele estava em todas as pontas. Ele tinha digamos assim, essa natureza visionária. Ele era um inovador, ele conseguia botar em prática os seus sonhos acordados, né? O Mauá, ele conseguiu ser um banqueiro, um industrial, alguém que também não se olvidou, não esqueceu da sua estância. Ele tinha uma estância em Mercedes, no Uruguai. Ele foi uma pessoa voltada para uma série de atividades que ele viu na sua viagem que ele fez com 27 anos na Europa. Ele viu uma série de inovações, de modernização com base na indústria e que ele quis trazer para o país. E sem dúvida nenhuma ele trouxe muita coisa. A iluminação do Rio, por exemplo, através de uma... A primeira ferrovia não é dele também? A primeira ferrovia foi também um investimento que ele fez. Ele iluminou partes da cidade do Rio, ele canalizou o Rio Maracanã, onde está o estádio Maracanã. Ele também se envolveu com telecomunicações, o primeiro cabo submarino entre o Brasil
e a Europa foi praticamente um investimento que ele coordenou. Mauá tinha a facilidade de agregar pessoas com recursos em cima de ideias e de investimentos possíveis. Então, nesse sentido, ele conseguiu deslanchar muita coisa. Ele teve uma vida também pessoal, eu não diria agitada e até difícil, porque na verdade a mãe dele ficou viúva, casou com outro sujeito que não quis os filhos do primeiro casamento. Ele acabou sendo criado por um tio, mas mais tarde, quando a mãe dele ficou viúva de novo, ele levou a mãe dele para morar com ele no Rio de Janeiro, casou com uma sobrinha e teve 18 filhos. Exatamente. Dos 18 filhos, 11 só sobreviveram. Pois é. Na verdade, o Mauá, nesse ponto, ele se destaca já pela sua índole, pela sua natureza, né? Eu cito nesse livro aqui que a natureza, a origem de Mauá, Arroio Grande, né, na fronteira, a lagoa ali, Mirim, dos Patos, né, aquele município e aqueles que têm origem na fronteira, eles praticamente têm uma natureza um pouco mais inquieta, né, no sentido de buscar farejar o horizonte, como a gente diz lá, né, buscar novos empreendimentos. Mauá é considerado um empreendedor. E quando ele vai para o Rio, tá? O tio dele simplesmente larga ele num comércio de escravos. Ele começou a trabalhar muito cedo. Com 9 anos ele começou a trabalhar. Trabalho infantil. Um trabalho infantil, exatamente. Ele trabalhava como alguém que anotava, uma espécie de caixa, fazia o livro caixa. E ele teve uma sorte... Não era trabalhinho assim, ele trabalhava o dia inteiro, até tarde. Sim, até 10 horas da noite ele trabalhava. E ainda teve tempo de estudar. E quando quebrou a empresa que ele estava, o dono da empresa simplesmente tinha ações também, pegou aquelas ações e deu para ele de presente. E ele negociou aquelas ações, que eram do Banco do Brasil, e conseguiu um dinheiro muito bom. Inclusive, a empresa essa que ele trabalhava devia por um inglês chamado Richard Carders, que era um comerciante inglês que tinha um comércio aqui, que importava e revendia. E Mauá, tendo em vista a sua facilidade de negociação, empenhou a sua palavra que o patrão dele iria pagar, iria honrar os compromissos. E conseguiu fazer isso. Então esse cidadão, o Ricardo Cardas, ele resolveu de alguma forma dizer assim, bom, realmente tu é uma pessoa que poderia até trabalhar comigo. E Mauá aceitou a oferta e aí ele começou a dizer, bom, em princípio tu vais começar a ler aqui Adam Smith, Shakespeare, tu vais começar a ler Ricardo, ou seja, aqueles economistas da época, liberais, né? E ele realmente buscou uma proficiência no inglês, né? A seu custo, e conseguiu então se desenvolver bastante a ponto de ir na Inglaterra e conversar e fazer tratativas por 2, 3 anos lá, até quando voltou de lá ele trouxe um anel e este anel ele deu para esta sobrinha que era filha da irmã dele, né, e com a qual ele casou. Agora, por que o banco dele faliu? Não, na verdade, não foi só o banco dele que faliu. Começou a falir já quando colocaram, incendiaram a fábrica, a siderúrgica dele na Ponta da Areia. Foi um ato criminoso. É porque o Mauá estava industrializando muito o país. E a premissa, digamos assim, a diretriz do Império era fortalecer a oligarquia do café, do açúcar, agrária. Então havia um certo descontentamento na elite, digamos assim, do Império com relação a isso. Então Mauá, ele começa a vender, por exemplo, a primeira coisa que ele faz é vender aquela indústria produtora de gás, que ele conseguiu um grande recurso. Então, com esses recursos, ele vai querer montar um banco junto com uma empresa também bancária da Inglaterra. Mas aí o governo barra essa situação dele, porque o governo estabeleceu algumas coisas. Em primeiro lugar, é preciso entender o seguinte, havia um medo muito grande
de que a elite brasileira se tornasse independente, a tal ponto de não precisar comprar de Portugal, de comprar lá da metrópole os produtos que eles fabricavam lá. Existe uma lei, um alvará da Dona Maria I, por exemplo, que ela proíbe de fabricar, por exemplo, tecidos, fabricar roupas, a não ser roupas para os escravos. Essas podia fazer, porque eles achavam que, desta forma, se assim procedesse com a indústria dos teares, os gentios aqui da terra, ou, digamos assim, aqueles que habitavam o Brasil, poderiam se tornar independentes e não depender mais da compra de produtos lá. Então, Dona Maria I proibiu a produção industrial no Brasil. Isso foi a primeira coisa, em 1785, 10 anos depois do terremoto de Lisboa. Bom, depois houve uma lei muito boa para o Mauá, que aí o Mauá se levantou. O Mauá se levanta em 1852, por aí, quando uma lei permite que aquelas empresas nacionais, tá, possam vender aqui os seus produtos, importar produtos a uma taxa, digamos assim, uma taxa razoável, acessível, ao passo que as outras empresas, tá, teriam uma taxa de 60% das importações, as outras empresas que não eram nacionais. Então, com isso aí, o Mauá cresceu, ele conseguiu muito dinheiro com isso aí. Bom, aí uma outra coisa que faz Mauá crescer é a lei dos ingleses, que proíbe o tráfico negreiro, né? Esta lei veio, foi uma lei imposta, né, onde, por um decreto da Inglaterra, todos os navios deveriam ser perseguidos que conduzissem escravos, que conduzissem tráfico de negros. E com isso aí, o que aconteceu? Aquela burguesia toda que tinha o dinheiro no Brasil não tinha mais aonde colocar o dinheiro, que colocavam no comércio de escravos. E aí Mauá começa a abrir indústria e abrir possibilidade para esse pessoal colocar dinheiro no seu banco. Ele cria um banco e começou a colocar dinheiro nas suas empresas. Então ele conseguiu canalizar esses recursos e com isto ele gerou muito lucro nas suas empresas. Tá? Agora ele ficou bem conhecido pelo relato que ele fez quando da falência do banco, o relato que ele encaminha para os seus credores. Sim, ele realmente ele tem uma frase célebre até que ele diz que ele trabalhou, não é? Trabalhou, o que ele fez foi trabalhar para o bem do Brasil e gerar empregos, né? Porque o ministro tinha dito para ele uma vez, o ministro Góes, que era um inimigo dele, tinha dito para ele assim que as virtudes são para o poder público, agora os vícios é para o setor privado. Né? Então havia essa indiferença. Mas voltando ao banco, então Mauá, tá? Mauá ele vai emprestar, Mauá ele se meteu em tantos o leque de inserção dele, né? É muito grande. O Mauá era um Ike Batista da época? Eu diria que ele era mais ou menos, tinha essa índole empreendedora, porque ele vai resolver o problema da guerra entre Rosas. Os negócios deles eram mais reais do que os do Ike Batista. Bom, era mais menos reais, especulativos. porque ele tinha o dinheiro, né? É. O Mauá era alguém que tinha, por exemplo, vocês fizeram o levantamento de todas as empresas dele, chegou a 115 mil contos de réis, que era equivalente a 60 milhões de dólares. Ele tinha mais recursos do que, eu acho que o orçamento do Império. Que o orçamento do Império. Que era 18 mil contos de réis. Então era 6 vezes menos. Isso aí causava um ciúme no imperador, né? Bom, aí o que faz o imperador, no instante que ele propicia a Mauá, que baixa as taxas alfandegárias e tal, daí a 16 anos o imperador manda fazer o contrário. Diz, não, agora não quero saber mais de indústria, está liberado para importação. Aí que o Mauá começa a quebrar. Porque aí começa a ter competição. O livro organizado por ti, pelo professor Tim, é um livro interdisciplinar interessante, porque tu vens da área da administração. Sim. O professor Tim é da filosofia. Isso. Tem também, por exemplo, o professor Jorge Aldi, nosso pró-reitor de pesquisa,
que vem da área da informática. Informática. É um grupo bem variado, tem o professor Carlos Nelson. Vocês juntaram ali articulistas de várias origens, todos interessados em Mauá. A ideia foi, não diria que teria um fio condutor, mas a ideia seria dar um destaque para alguém que está, já estamos, vamos comemorar 200 anos agora em dezembro, 28 de dezembro, do nascimento de Mauá. Esse é o mote para o livro. Né? Vocês fizeram um livro com esse gancho. Com esse gancho. Comemorar os 200 anos. Então nós achamos interessante dar um aspecto assim, de empreendedorismo na proposta do Mauá. Né? Mas mesmo assim foge essa ideia um pouco de empreendedorismo, porque nós vamos ver no Mauá alguém que tem um comportamento de pai, de irmão, de alguém que vai ter um comportamento fraterno com a família, porque ele traz a família. Um dos artigos questiona o fato de que ele não está no livro dos Heróis da Pátria. Por que ele não entra? Sim. Acho que eu não considero indiferença com relação a isso. Não é uma indiferença com relação ao Mauá. Porque o livro do Jorge Caldeira colocou o Mauá muito em evidência novamente. Sim, o livro do Caldeira realmente foi um livro, eu diria até seminal, assim, em termos de poder acolher todas aquela história de vida do Mauá, os seus percalços, o seu crepúsculo final, que a gente pode dizer assim, né? Mauá foi uma pessoa injustiçada, no ver, assim, nas pesquisas que a gente fez. Uma pessoa que, claro, ele valeu-se do liberalismo. A ideia liberal do Mauá era uma ideia muito forte. A ideia, tanto é que ele chega a dizer o seguinte: deixa nós trabalhar, gerar empregos, deixa nós, empresários, produzir, criar indústrias, empresas, e o governo, o setor público, cuide da área pública. Né? Acontece que é um liberal que, se tu vai estudar o Stuart Mill, por exemplo, que era um conhecido da época, um inglês, que ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase latina, ne minima ladere, ou seja, o Estado não pode intervir na tua empresa, na tua propriedade, nos teus bens, a não ser que seja para proteger um outro, que tu estejas agredindo um outro. Então essa ideia liberal do Stuart Mill era uma ideia da época, em que vinha transcendendo, ou seja, era a ideia de que as pessoas podiam colocar sua empresa, colocar uma economia sem a intervenção do Estado. E é claro que por trás disso a gente pode verificar em Ford, a gente pode verificar em Carnegie, em vários outros empresários de renome aí, que havia uma coisa assim, ó, eles passavam a gente achava que o lucro era a principal coisa, mas chegava a um ponto tal que eles competiam entre eles quem mais doava. Quem mais doava para as entidades assistenciais. E Mauá era um que distribuía lucro. Mauá era um abolicionista. É claro que por trás da ideia ele queria criar mercado interno. Ele queria criar mercado interno. Ele precisava não só produzir, ele precisava de consumidores. Precisava de consumidores. O escravo, do ponto de vista do mercado interno, era não só a questão humanística, mas do ponto de vista de consumidor, ele não era nada. Não gerava. Claro, ele não era um consumidor. E nesse ponto é que realmente, às vezes, se trava, tipo, não, Mauá não era bem isto. Ele queria, na verdade, ele era abolicionista porque ele queria um mercado e captar mais recursos e tal. Mas se tu vais ver, por exemplo, a ideia do Mauá em distribuir os dividendos, que nem fez Ford distribuiu dividendos aos empregados. Ford, por exemplo, ele, de alguma forma, ele teve um conflito, né, porque ele quis fazer uma responsabilidade social, ou seja, distribuir os recursos do lucro junto aos empregados. Mauá fazia isso. Então, quer dizer, ser um liberal assim não é ruim. Gerar emprego, produzir bens e ainda dar participação nos empregados não é uma coisa tão ruim assim, do ponto de vista... Né? Mas agora, passado tanto tempo, Mauá morreu em 1882, eu acho. 1889.
De lá para cá, bom, já foi muito tempo. Por que a imagem dele ainda não foi totalmente recuperada? Porque agora já dava para chegar lá e dizer, bom, vou botar o Mauá aí entre os grandes heróis. O Mauá foi tão mais importante para o Brasil do que o Caxias, do que tantos outros militares que aparecem sempre entre os grandes heróis da pátria. Por que essa dificuldade de reconhecer um empresário, um empreendedor como herói? Bom, eu acho que isso aí é uma ausência dos historiadores. Tu, Julemir, como historiador, como pertencendo aí, digamos assim, já tem vários trabalhos nessa área, Getúlio, Jango. Há uma ideia sempre da história, né, de que os vencidos escrevem a história, né? Então, eu tenho a impressão que... Os vencedores. Os vencedores, os vencedores. Então, eu tenho a impressão que há, nesse ponto aí, alguma coisa assim como que, bom, o imperador estava do lado certo, a época não era essa, tá? O Mauá se intrometeu no logo Dom Pedro II, que era considerado um homem tão sábio, tão ponderado, como é que ele não percebeu as qualidades do Mauá? Até diziam que ele era um iluminista sem letras, né? Exatamente. Mas... nesse sentido, ele era um retrógrado. Ele era um retrógrado. Mas havia por parte do Império ali um certo ciúme com relação ao sucesso de Mauá. O Mauá trabalhava, ganhava dinheiro, criava, era abolicionista e incomodava os donos do poder. E era um político também. O Código Comercial, por exemplo, foi uma proposta que nasceu nos gabinetes do Mauá. Agora, ele não foi só um perdedor, ele foi um ganhador também, tanto que ele ganhou até esses títulos nobiliários. Ele foi barão, ele foi visconde, ele não era um sujeito assim desprezível jogado num canto. Não, ele ocupava espaço. Ele, na verdade, havia momentos que o Império tinha que reconhecer que ele oferecia uma visão e uma transparência até internacional, né? Quando ele coloca aquela ferrovia, né, Leopoldina de Petrópolis ali, né, ele realmente, inclusive ele dá uma tarefa ao imperador que o imperador não gostou. Ele fez com que o imperador pegasse uma pá num carrinho especial que tem até hoje lá em Petrópolis, uma pá de areia e começasse a colocar no primeiro dormente, né? E aquilo ali deixou o imperador não gostou de dar a pasada inicial, a pasada fundamental na coisa, né? Era um marqueteiro Mauá também. Bom, ele queria realmente mostrar inclusive, ele estava mostrando aos seus empregados e colaboradores a importância, né, de ver que até o imperador, né, se envolvia com aquela coisa. Mas veja, o Mauá, ele recebeu esse título porque ele também tinha amigos dentro do ministério. E foi um amigo que praticamente convenceu o imperador de que ele merecia uma distinção especial. Tá? Isso se dá nessa época da ferrovia e vai se dar também quando ele coloca o cabo, este cabo submarino, né, de comunicação entre o Brasil e a Europa, que ele vai ser reconhecido a nível internacional, né, por esse desafio, esse empreendimento, e o imperador recebe cumprimentos da Inglaterra, do Papa, e aí, é claro, isso aí ele teve que receber, né, um título de visconde, né? Mas... nas escolas, a gurizada não aprende grande coisa sobre Mauá. Não. Precisaria. Exatamente. É que parece que a gente continua muito apegado à história militar. Engraçado, o que mais ensina é a história militar. Caxias todo mundo sabe quem é. Mas sabe que o Mauá ele tem um valor muito importante no traçado das fronteiras e exatamente na navegação do Uruguai. Porque ele foi lá e colocou dinheiro nas mãos de um amigo que ele tinha lá, no Uruguai. Ele dava $12.000, R$12.000 por mês para contratar mercenários e armas, né, para combater o Rosas. Na Argentina. Na Argentina.
E é dinheiro dele. Esse dinheiro, depois, ele exigiu que isto aí ficasse na dívida pública do Uruguai. E aí ele quebrou lá no Uruguai. O banco dele quebrou lá, porque lá eles não pagaram. Ele se metia em tudo também. É. Financiava Ali conspirações. Foi um grande homem. Foi um grande homem. Dizem que ele realmente teve uma forte influência também aqui com relação à República Rio-Grandense, na época, onde ele recebia, a casa dele era a casa que recebia, a residência que recebia os revolucionários. Isso também não agradava muito o Império, porque tinha sempre... Claro, ele estava sempre arranjando rolo com o Império. Ele estava sempre arranjando rolo com o Império, né? Então, coisa. isso era uma das coisas. Então, é claro que quando ele foi pedir recursos e investir mais dinheiro ao imperador, o imperador disse que não tinha, que ele só tinha dinheiro para deslanchar digamos assim, a economia agrícola e não a indústria. Muito bem. Nelson Fossati, muito obrigado por ter vindo ao Livro Aberto, e fica a recomendação de Mauá, Paradoxos de um Visionário, livro que reúne vários artigos e que está sendo publicado por ocasião dos 200 anos de nascimento do nosso Visconde de Mauá, grande empresário, empreendedor do século XIX. Muito obrigado, realmente. Eu agradeço. E o Livro Aberto fica por aqui, nós voltamos na próxima semana. Até lá.